política. Após cassação de chapa, 2 novos vereadores assumem cadeiras hoje em Cascavel. Insegurança. Moradores do bairro Cascavel Velho pedem providências ao poder público após abandono de imóvel. O local vem sendo vandalizado e utilizado por usuários de drogas. Motorista perde o controle, carro capota e vai parar dentro de condomínio. Oportunidade. Cascavel e Toledo têm centenas de vagas de emprego disponíveis. Parabéns, Tarobá FM. A Rádio das Nossas Vidas completa hoje 12 anos de história. A edição de quarta-feira do Jornal Tarobá está no ar. Olá, um ótimo dia a todos vocês. Bom dia, Ivan. Bom dia, Dani. E nós começamos a edição de hoje trazendo uma preocupação dos moradores do bairro Cascavel Velho. Gente, 2 casas abandonadas viraram alvo de vandalismo e estão preocupando. E aí, nossa equipe de reportagem esteve no local para acompanhar essa situação. O abandono tem endereço. Rua Londres, esquina com Rua Portugal, no bairro Cascavel Velho. 2 casas fechadas que viraram alvo do vandalismo. Segundo este morador, as casas são do poder público. Já serviram, no passado, de espaço comunitário para os moradores do bairro. E, recentemente, abrigavam famílias, até que foram fechadas. A indignação da comunidade é o seguinte: todo mundo passa aqui, isso muita gente, milhares de gente passa aqui, centenas de gente passa aqui, vê 2 casas abandonadas, sem ninguém morar. Esse fica triste, né? Porque todo mundo fala: eu quero alugar essa casa, Godoy. Eu falo: mas isso aqui a prefeitura devolveu para... A Coavel devolveu para a Coapar. A Coapar falou que ia colocar em leilão, isso que até hoje não colocou, então... Os vizinhos se preocupam principalmente com a segurança. Segundo eles, muitos moradores de rua acabam entrando aqui, até usuários de drogas. O portão foi trancado com cadeado. Mas olha só como está a grade. Para tentar evitar as invasões, tábuas foram pregadas nas portas. Mas Dona Marli, que mora em frente às casas, diz que não resolveu. E ela conta que já foi assaltada. Aqui antes tinha um pessoal que morava aqui, parecia um ponto de droga. Porque era um entra e sai, briga e lixo, né? E a gente não tinha sossego. Até a minha casa já foi arrombado 2 vezes. E não sei, não posso falar que é daqui, talvez não, né? Mas é sem segurança. E aqui um abandono total, a sujeira que tá, a gente limpa, né? Cuida, e a frente da casa como que fica? Preocupa porque vem bastante gente aí, anda ali, vem aí, faz bagunça aí, bicho, faz muita bagunça. Tem dia que briga aí, tem um dia de sábado, briga aí que vira um fervo danado. Aquele barulhão, a gente escuta lá de cá, parece que tá se matando tudo. O pedido dos moradores é para que o poder público tome alguma providência, que o endereço e todo o entorno saia do mapa da violência. Teria que alugar, né, para uma pessoa de responsabilidade, não para alguém que não tem responsabilidade, né? Alguém que tanta gente precisa. Tinha que dar um jeito, né, de a gente morar aí, alguma família que está precisando, precisa de moradia, né? E está abandonada aí. Era bom isso. Pois é, e sobre essa situação nós entramos em contato com as companhias de habitação do município e estado. A Coavel não respondeu ao nosso questionamento. Já a Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, informou que o imóvel não está abandonado. Estava cedido à Coavel, que desocupou há poucos dias e reformou para devolver ao Estado. Agora está em trâmite interno na Coapar para verificar a possibilidade de venda pública. E sobre a segurança, a Coapar informa que a Guarda Municipal está fazendo rondas constantes no local. E ontem, após o motorista perder o controle da direção, um veículo capotou e foi parar dentro de um condomínio em Cascavel. Quem detalha pra gente na tela do Jornal Tarobá é a Patrícia Cabral. Oi, Pati, bom dia. Oi, Ivan, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, olha só que impressionante, né? Esse acidente foi registrado no Conjunto Riviera, aqui em Cascavel, no cruzamento das ruas Fernando de Noronha com a Avenida das
Torres, aqui no bairro Floresta. O veículo capotou e acabou passando por um portão e entrando no pátio de um condomínio que fica na esquina. 3 pessoas ficaram feridas, 2 mulheres e uma criança. Elas foram socorridas pelo SEAT. A criança de 4 anos sofreu escoriações, ninguém ficou ferido em estado grave, mas todos eles foram aí socorridos então pelo SEAT, que atendeu a ocorrência. No condomínio onde esse carro acabou parando, ninguém ficou ferido, acabou não atingindo ninguém. Deu um pouco de trabalho para ser retirado, né? O carro só foi retirado momentos depois, horas depois, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Militar também atendeu essa ocorrência, então o que foi informado é isso mesmo. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, acabou capotando e depois acabou parando aí dentro desse condomínio ali que fica no residencial, ali no Conjunto Riviera, aqui em Cascavel. Por pouco, né, Ivan? Por quase que essa tragédia acontece aí, acaba machucando outras pessoas, sendo ainda pior, né? Mas foi um grande susto. Então, essas 3 vítimas, felizmente, não ficaram com ferimentos graves. A gente volta com você no estúdio. E um casal foi detido por suspeita de assalto no Lago Municipal de Cascavel ontem à tarde. A vítima foi rendida pelos suspeitos e teve o celular e os óculos roubados. A Guarda Municipal foi acionada e, durante buscas no bairro Cascavel Velho, localizou os suspeitos. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E a Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço da Operação Proclamação da República, operação que intensificou fiscalizações nas rodovias do estado. As ações começaram no dia 11, sexta-feira, e terminaram ontem. Gente, além das apreensões de cigarros, mais de 700 quilos de maconha e mercadorias foram apreendidos e também multados mais de 1.200 motoristas. Registrados 83 acidentes, com 92 pessoas feridas e, infelizmente, 3 vítimas fatais. Já a operação da Polícia Rodoviária Federal terminou hoje e o balanço final ainda será divulgado. Bom, quem circula pelas ruas de Cascavel, com certeza já deve ter visto recenseadores do IBGE circulando, trabalhando, pesquisando, visitando os imóveis, né? As entrevistas para o Censo 2022 começaram já na primeira semana de agosto e devem terminar até o finalzinho desse ano, mês que vem. Como é que estão os trabalhos aqui na cidade, hein, Fernando Lopes? Bom dia, Fer. Oi, Ivan, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, aqui em Cascavel, os recenseadores já cadastraram mais de 86 mil domicílios. A meta é cadastrar cerca de 105 mil. Quem vai conversar comigo agora ao vivo é o Lucas, coordenador do censo aqui na cidade. Lucas, essa meta de 105 mil domicílios, vocês esperam chegar até quando? Bom dia. Bom dia. Então a gente espera chegar ao cadastro de todos os domicílios até 4 de dezembro, né? A gente tem essa expectativa que passe desses 105 mil, mas a gente vai descobrir o número real só depois que a gente percorrer todo o município, né? Vocês passaram para a gente que a taxa de recusa para responder à pesquisa está em 2,2%. Essa é uma taxa baixa, alta, está na média, e por que tanta recusa? Tem sido meio na média, assim, das outras regiões. Não está nem acima, nem muito abaixo, né? As recusas acontecem por diversos motivos. Muitas pessoas são por desconfiança, que acaba sendo a maioria, né? Embora o recenseador tente mostrar para ele que é seguro, que ele está identificado, como ele pode identificar, a desconfiança de muitas pessoas permanecem, né? Já alguns casos de recusa são por motivos políticos. Então tem pessoas que confundem, achando que o IBGE tem ligação com algum político, mas ele é um órgão neutro, né? Não se envolve nada com política. Ele é um órgão do país, né? Então não tem nada a ver, mas infelizmente alguns acabam recusando por isso. E alguns, infelizmente, acaba sendo um pouco ríspido agredir verbalmente o recenseador, o que acaba até dificultando o trabalho dos recenseadores, desgastando eles mentalmente e psicologicamente também. Fica a orientação, né, para a população, eles sempre estarão muito bem caracterizados, né, roupa, crachá. E a gente também recebe muitas perguntas, Lucas. Por exemplo, o recenseador passou lá em casa, mas eu não estava. O que eu faço?
não tem que se preocupar muito se você não estava em casa no momento da visita, né? Porque a pessoa não estava disponível ali para atender. Mas o recenseador ele deve deixar um recado na casa da pessoa, com o número de telefone corporativo dele, para que a pessoa ligue e faça a entrevista ou por telefone, agende para responder presencialmente em um outro dia, horário que tiver disponível, ou ainda até mesmo pedir para preencher pela internet, que é até uma alternativa boa para quem está desconfiado do recenseador, né? Ele pode pedir para preencher pela internet o questionário do IBGE. Quem não preencher esse questionário, o que pode acontecer? Segundo a legislação, responder ao IBGE é uma obrigação, né? Faz parte da cidadania nossa. E ela está prevista uma multa de até 10 salários mínimos, caso a pessoa não responda, né? Mas o recenseador ele sempre vai tentar convencer a pessoa com base na importância de responder o censo. Porque respondendo o censo a gente é muito beneficiado, porque é isso que vai ser usado para políticas públicas, né? Mas do ponto de vista da legislação existe também essa obrigatoriedade. Obrigado pelas informações. Ivan, a gente reforça essa orientação, né? Os recenseadores sempre estarão com a roupa, com o crachá, para que as pessoas recebam, porque esses números, como o Lucas disse, não tem questão política partidária, mas sim políticas públicas que serão feitas futuramente aqui no nosso país. Então é importante sim responder a essas pesquisas. Com certeza. Volto contigo. O Fernando, faz uma gentileza, pergunta aí para o Lucas quais são os questionários, né? Quais são as perguntas, assim a grosso modo, para que as pessoas não se preocupem em relação ao que serão perguntadas nesse trabalho do censo. Que tipo de pergunta o recenseador faz para que a pessoa até que está nos assistindo saiba, né, realmente o que vai responder? A entrevista começa com a quantidade de moradores, cadastrando todos os moradores. Depois tem algumas perguntas sobre a casa, né, inclui até alguns eletrodomésticos, quantos cômodos dependendo do questionário, abastecimento de água, etc. Depois tem perguntas sobre os moradores. Aí vão desde perguntas sobre educação, trabalho, também para as mulheres, quantos filhos já tiveram, onde nasceu, se morou em outro lugar. E, além disso, pergunta também sobre autismo, deficiência e se falecer alguém do domicílio. Tá certo, obrigado pelas informações, Lucas. O Lucas também estava me dizendo, Ivan, que os recenseadores ainda estão espalhados por todas as regiões da cidade. E com certeza todos muito bem identificados, né? Que é um trabalho muito importante do IBGE. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fernando, pelas informações. E a Organização das Nações Unidas afirma que a população mundial atingiu 8 bilhões de habitantes. A marca foi alcançada apenas 11 anos depois de ultrapassar a marca de 7 bilhões. Cidades cada vez mais repletas de gente. Sempre gostei de morar em cidade grande. Você vai em qualquer lugar e sempre tem tudo ali ao teu alcance. E eu gosto mais da cidade por causa do agito também da cidade, né? 56% dos habitantes do planeta vivem em cidades, número que deve chegar a 68% em 2050. Mas há quem faça o caminho contrário, em busca de um lugar mais tranquilo para se viver. É o caso do Cassiano, que em 2014 foi morar no campo. E meus filhos aqui, a escola é próxima, mercado, tudo é perto, e mais pela paz deles mesmos, por segurança deles mesmos também. Nossa, claro, e para eles também. Segundo a ONU, dos 8 bilhões de habitantes, cerca de 3 bilhões não têm acesso a estruturas básicas de saúde, como água tratada e saneamento. E ainda existe o desafio de garantir comida a tanta gente. O grande desafio nosso é dotar as cidades dos serviços básicos e de uma adequada distribuição de alimentos, porque diminuindo essa desigualdade, todo o país sai ganhando. Outro obstáculo, preparar o mundo para o envelhecimento da população. A estimativa é que a proporção de idosos dobre nos próximos 50 anos. Isso modifica a forma de gerenciar uma cidade. Antigamente a gente precisava se preocupar com o número de salas de aula. Hoje, pelo fato de estarem nascendo menos crianças, nós temos que nos preocupar com a qualidade da educação. Gente, na semana passada, o Paraná liberou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, mas agora para pessoas acima de 18 anos. Aqui em Cascavel, a aplicação já começou. A gente fala ao vivo com a Fernanda Twigo. Fer, fale para a gente sobre o movimento nas unidades de saúde. Como é que está a procura pela 4ª dose da vacina agora para maiores de 18 anos? Oi, Fer, boa tarde.
Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Essa nova etapa começou ainda na sexta-feira e houve até uma procura aí relativamente considerável, né? Tendo em vista que nós tivemos um feriadão. Então, eu converso agora com Ana Carolina Rossini, que é coordenadora aqui do programa de imunização em Cascavel. É isso mesmo, o balanço é positivo do primeiro dia de vacinação. Isso, então nós recebemos a deliberação do Estado do Paraná na quinta-feira e já na sexta-feira o município de Cascavel iniciou a vacinação da 4ª dose para as pessoas abaixo dos 40 anos, ou seja, acima de 18, entre 18 e 39 anos. Então, vacinamos só na sexta-feira 235 pessoas nessa faixa etária. É um número bom, considerando que a maioria das pessoas viajou e algumas não gostam de receber a vacina durante o período de viagem, né? Mas consideramos um número bom e essa semana nós continuamos a vacinação em todas as unidades em Cascavel. Ao mesmo tempo também que vocês perceberam um aumento pela busca da 3ª dose, muita gente com dose de reforço em atraso. Isso, então nós já verificamos nos relatórios que havia esse atraso na 3ª dose ainda, principalmente população mais jovem. Então receberam apenas a 1ª e 2ª dose. Então lembrando, nós temos o primeiro reforço e o segundo reforço, que chamamos de 3ª e 4ª dose. Importante, esse intervalo recomendado da 2ª dose para a 3ª é de 4 meses e da mesma forma da 3ª para a 4ª dose, 4 meses de intervalo também. Então, para aquela pessoa que ainda não recebeu a sua 3ª dose, também pode continuar procurando as unidades de saúde. Temos disponíveis em todas as unidades as doses da vacina contra a Covid. E temos vacina suficiente? Como é que estão os estoques nesse momento? O município de Cascavel, durante essa semana, continua utilizando um estoque da população acima de 40 anos, mas já na sexta-feira nós receberemos mais doses do Ministério da Saúde para a continuação da vacinação dessa população. Sobre a vacinação das crianças, né? Muitos pais ainda têm dúvidas de como proceder, quem pode vacinar. Esse chamamento ele foi acontecendo aí ao longo dos meses. Isso, então, lembrando, para as crianças, a vacinação acima de 3 anos até 11 anos, nós temos a vacinação nas unidades de referência durante as quintas e sextas-feiras. Como é um público diferenciado, criança é um pouco mais difícil, você precisa conversar, então essa separação desses dias específico. Mas lembrando que o adulto também pode procurar nesse dia. Nós só não vacinamos durante a segunda, terça e quarta-feira as crianças por essa referência nos 2 dias, quinta e sexta-feira. Também vale o alerta em razão das subvariantes, né, que estão surgindo, o período de férias se aproximando. Isso, então é importante manter o seu esquema atualizado de acordo com a faixa etária. Então, crianças até 11 anos são 2 doses, os adolescentes podem receber a 3ª dose e a população acima de 18 anos agora é liberada também com a 4ª dose. Então, lembrando que o Ministério da Saúde recomendou, porque a partir desse período de 4 meses, o sistema imunológico lhe apresenta uma queda na imunidade contra a Covid-19, por isso a importância das doses de reforço. Obrigada pela sua participação, pelas suas informações. A gente reforçando, então, essa notícia, essa informação para você que ainda não tomou sua dose de reforço, precisa colocar esse cronograma em dia. Então, busque pela vacina que está disponível aí em todas as unidades de saúde aqui em Cascavel. E são 44, né? Então, não tem desculpa para não tomar a vacina. Volto com vocês no estúdio. Agora, 12h04, nós mostramos ontem no Jornal Tarobá o drama que uma família está passando em Londres. O marido morreu atropelado e agora a esposa pede ajuda para trazer o corpo para Curitiba. O Diogo ficou 35 dias internado em Londres depois de um acidente de trânsito. Após complicações, morreu no último sábado. Ele e a esposa Michele moraram por 1 ano na capital da Inglaterra e já estavam com as passagens de volta ao Brasil compradas. Sozinha, Michele tem contado com o apoio do consulado brasileiro nestes dias difíceis. Eles já me ajudaram encaminhando uma psicóloga, que eu falo que ela é um anjo para mim, porque ela veio para me acalmar no momento que eu estou sozinha, né? Em nota, o consulado diz que, além do apoio psicológico, também tem orientado sobre as providências para fazer a repatriação do corpo do Diogo ao Brasil. A pessoa falecendo fora do Brasil, não haverá custeamento pelo Estado brasileiro, nem das despesas com funeral, nem com o translado do corpo. Isso é uma regra relativamente geral.
E não há previsão no orçamento, nem legislação específica que imponha essa obrigação ao Estado brasileiro. Sem garantia legal para que o governo brasileiro ajude com os custos funerários em outro país, a Michele decidiu criar uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro do transporte do corpo do marido. A ajuda pode ser feita pelo site vaquinha.com.br. Dos R$25 mil que precisa, 18 já foram arrecadados. Mais de 100 pessoas já contribuíram. A meta agora é conseguir a diferença até o fim de semana. Ele veio comigo, ele vai comigo. Não importa de que forma, mas ele vai voltar comigo. No próximo bloco tem a previsão do tempo para as próximas horas. Você confere imagens ao vivo de Cascavel. O Jornal Tarobá volta já, agora 12:06.